e que Deus tem usado no mundo. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu estou mais perto de vocês do que vocês imaginam. Eu sei que vocês sabem que eu sou presbiteriano, mas tem um segredo. Eu já fui batista. Então, eu me sinto muito à vontade aqui com os irmãos. Eu fui criado na igreja presbiteriana, fui batizado quando criança. Aos 16 anos eu me desviei do evangelho, larguei a igreja, larguei tudo que eu tinha aprendido, fui para o mundo. E aos 22 anos a graça de Deus me alcançou. E eu tinha muita raiva da igreja presbiteriana, dos pastores e tudo. Culpava a igreja pelo fato de eu ter me desviado e coisa dessa natureza. Fui até ter uma discussão com o pastor, da igreja presbiteriana, que tinha sido meu pastor, dizendo: olha, você sabe por que é que eu me desviei? Porque o senhor ficava lá falando aquele negócio de predestinação, que Deus escolhe as pessoas e chama as pessoas, e aquilo assim, por isso você nunca foi atrás de mim, o senhor ficava dizendo essas coisas, Deus tem os seus escolhidos. Ele olhou para mim e disse: eu não estava certo? Bom, aí eu fui para a igreja batista, onde eu fui batizado por imersão, no tanquinho. E durante cerca de 2 anos, mais ou menos, eu estive com os irmãos batistas. E foi por uma questão de plantação de igrejas que eu voltei para a igreja presbiteriana. Eu queria ser enviado pelos batistas para pregar o evangelho no interior de Pernambuco, e o meu pastor Antônio Dorta, já está na glória, era o pastor da Igreja Batista da Torre. Ele entendia que eu tinha que fazer seminário. E eu não queria fazer seminário, eu queria pregar o Evangelho. E aí o pastor da Igreja Presbiteriana, onde eu tinha crescido, ele descobriu que eu queria pregar no interior. E ele disse: não, nós mandamos você. E então foi quando eu apostatei da Igreja Batista e voltei para a Igreja Mãe, a Igreja Presbiteriana, Então eu costumo dizer que se batismo salva, eu estou garantido, que eu já passei por tudo aí. Isso é só para dizer para os irmãos que eu me sinto muito à vontade, tá? Entre os irmãos, querido. Pois é. Diz que Salomão, depois de velho, mudou o coração, quem sabe, Muito bem. Como foi anunciado, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Meu tema é a relação entre cristologia e missiologia. E a própria existência da carta aos Colossenses já estabelece essa ligação. Essa carta é extremamente relevante para os nossos dias. Talvez mais do que qualquer outra carta ou parte do Novo Testamento, ela nos fala a respeito da pessoa de Cristo e da sua obra. E como isso é necessário hoje em dia? Como é necessário? Se fala muito de Cristo no Brasil, um país com cerca de um quarto da população sendo evangélica e mais da metade se declarando católica. Então se fala muito a respeito de Jesus. Mas o quão de fato nós conhecemos a sua pessoa e a sua obra e as implicações destas duas coisas para a vida da igreja e a sua missão. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo combate 4 coisas que ainda hoje assolam as igrejas evangélicas, 4 tendências, ou poderíamos até dizer 4 erros que continuam presentes na igreja desde o século I. Primeiro, o gnosticismo, que era uma teoria que se desenvolve no século I e alcança a plenitude no século II e III, que tinha como ponto fundamental que a salvação era derivada através de um conhecimento secreto que era dado a poucos. Esse conhecimento, gnose no grego, de onde vem a palavra gnosticismo, ele não tinha sido dado aos apóstolos de Jesus. Eles tinham recebido apenas uma informação inicial e básica, mas o último conhecimento, o conhecimento final e salvador, Deus estava revelando agora através daqueles poucos privilegiados. Então esse movimento veio a ser chamado de gnosticismo e já encontramos
traços dele em algumas das cartas do Novo Testamento. E nós chamamos essa fase do gnosticismo de protognosticismo, ou seja, esse gnosticismo incipiente. Um segundo erro que o apóstolo Paulo combate nessa carta é o legalismo. O legalismo é a ideia de que você pode acrescentar méritos diante de Deus pelo cumprimento da lei, pela prática das obras da lei. E isso era não somente algo que era acreditado pelos judeus, mas também o judaísmo havia influenciado o mundo da sua época. E havia algumas seitas, disso que eu vou falar mais adiante, que preservavam esse conceito de que, através da guarda de rituais, observância de mandamentos e prescrições que tinham origem em Deus, a pessoa poderia entrar no estado de favor diante de Deus. A terceira tendência ou movimento que Paulo combate na carta é o misticismo, que é uma forma distorcida de espiritualidade. É uma tentativa de se elevar até a presença de Deus com práticas devocionais ou outras, e que pressupõe quase que sempre a dicotomia entre carne e espírito, e que essa elevação é feita pela mortificação da carne. E uma última linha que Paulo combate nessa carta aos Colossenses é o ascetismo, a ideia de que pela abstinência de coisas, algumas delas até lícitas, você pode chegar a um nível superior de espiritualidade. O asceta é quem se priva de coisas como comida, sono, casamento e outras bênçãos legítimas que Deus nos concedeu. Essas quatro coisas estavam associadas entre si no que é chamado da heresia de Colossos, que parece ter sido um movimento localizado naquela região, já que nós não encontramos nenhuma referência a esse movimento em nenhuma das outras cartas do Novo Testamento. A resposta de Paulo a essa heresia de Colossos é exatamente com a cristologia. Ele responde enfatizando a pessoa de Cristo, a sua obra. Cristo é a resposta para o gnosticismo, é a resposta para o legalismo, para o misticismo e para o ascetismo. Nele nós estamos completos. Nele Deus nos diz tudo o que nós precisamos saber. Nele nós satisfazemos nosso desejo de sabedoria, de conhecimento. Nele nós somos aperfeiçoados. E foi para anunciar a plenitude de Cristo que Paulo foi chamado. É por isso que ele inclui na carta uma defesa do seu apostolado e explica que Cristo é a razão do seu chamado, já assim conectando a missão com cristologia. O alvo, na visão de Paulo, Deus o havia chamado com um alvo objetivo de apresentar a pessoa do Senhor Jesus, a sua natureza, a sua obra, de forma que nele judeus e gentios pudessem se reconciliar com Deus. E essa relação, então, ela permanece. A tarefa da igreja é primariamente anunciar o Senhor Jesus, a sua pessoa, a sua obra. É isso que nos faz distintos dos judeus, é isso que nos faz distintos de outros ramos e de outras religiões que também têm como objetivo se espalhar pelo mundo através da proclamação. Mas é exatamente a pessoa de Cristo que nos torna diferentes e faz o cristianismo ser o que ele é. Muito bem. Vamos ver as circunstâncias, então, em que Paulo escreveu essa carta, que é tão querida, tão conhecida. Primeiro, eu preciso dizer o óbvio, né? Apesar de que é óbvio, mas eu vou dizer. Eu estou partindo do pressuposto de que essa carta é uma carta autêntica. Ela foi, de fato, escrita pelo apóstolo Paulo. Se você acredita como eu, você hoje está na minoria, não é, em círculos acadêmicos, porque muitos hoje, nos círculos acadêmicos, questionam a genuinidade dessa carta, juntamente com Efésios e outras. Mas a verdade é que todos os argumentos contra a autoria paulina são argumentos circunstanciais, argumentos de quem já parte do pressuposto do pressuposto teológico, aliás, sociológico,
de que o tipo de cristologia que você tem aqui é muito elaborado para ter sido desenvolvido no século I. Então, essa cristologia ela só surge no século II e, portanto, não pode ter sido Paulo que escreveu. Mas esse argumento parte do pressuposto das religiões comparadas, que dizem que as ideias surgem primeiro na base da experiência, depois chegam os teólogos e começam a desenvolver em reação aos ataques que são feitos àquela religião. Foi assim que se desenvolveu a religião de Israel, foi assim que se desenvolveu o cristianismo. Então, eles acham, partindo dessa premissa, de que a elaboração da pessoa de Cristo, como você encontra aqui, dificilmente poderia ser feito ainda no tempo de vida do apóstolo Paulo, né? Vocês devem bem lembrar nos seus estudos a respeito da teoria de Bultmann, que o Novo Testamento é como uma cebola, não é? Você tem várias camadas ali, cada uma delas representa um estágio do cristianismo à medida que ele se expandia, e cada uma delas está relacionada com a perspectiva maior da pessoa de Cristo. Então, quando você encontra ditos que se referem a Jesus como o Messias, então você tem ali o judaísmo da Palestina, que é o foco inicial, né? Quando você encontra a informação de que Cristo ele é o Senhor, então você aí aquilo já reflete uma fase posterior, quando o cristianismo tinha entrado para o mundo helênico, e aí o conceito de Kyrios foi passado para Jesus. E quando você encontra conceitos como esse da carta aos Colossenses, de que Jesus é Deus, isso aí já é Paulo, já é a última fase da expansão do cristianismo, quando ele já tinha se cristalizado, ocupado espaços e se tornado uma religião bastante estruturada. Então, Bultmann diria para você que Colossenses nunca poderia ter sido escrito no século I, né? Mas reflete já comunidades paulinas que refletiam sobre o que o apóstolo tinha dito, e no contato com outras religiões tinha desenvolvido o conceito de que Cristo é Deus. Então, por conta desse tipo de argumentação, já bastante questionado, e outros, eu fico ainda com os argumentos tradicionais de que Colossenses é da autoria do apóstolo Paulo. Não há nada nesses argumentos que sejam compulsivos, né, que obrigue você a renunciar à autoria paulina. E também eu entendo que a prisão da qual Paulo escreve é aquela prisão em Roma, embora vai ter gente que vai postular aquela prisão de Cesareia, que está no livro de Atos. Mas eu penso que a prisão em Roma explica melhor a urgência do apóstolo Paulo. A visita de Epáfras já teria dado tempo de desenvolver a igreja de Colossos, em Cesareia não daria, e da igreja está sendo visitada por esses falsos mestres, né? Precisaria de um tempo. Então, a prisão de Roma é o ambiente onde nós melhor situamos o apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta. Capítulo 4, verso 18, né? 4, verso 18, ele menciona isso. Na saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Tá? Então, isso corresponde ao período que está narrado lá em Atos, capítulo 28. Ao que tudo indica, ele recebe lá na prisão, que era uma prisão domiciliar, ele recebe a visita de Epáfras, como ele diz aí, ele menciona aí versos 7 e 8, né? Ele diz, vocês foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, isso sugere que Epáfras tinha feito uma visita a Paulo lá na prisão, onde ele aproveitou e compartilhou os problemas que ele estava enfrentando lá naquela região, onde estava a igreja de Colossos, né? Quem sabe Epáfras era um dos convertidos de Paulo no seu ministério em Éfeso, que antecede esse período, está narrado lá em Atos 19, e Paulo, como costumava fazer com quem o ajudava, o enviou para pregar em algum lugar. E Epáfras teria ido para pregar naquela região do Vale do Ilírico, que seria Colossos, Hierápolis, Laodiceia, aquelas cidades que estão naquela região. E Epáfras pregou o evangelho ali, pastoreava aquela igreja, e talvez assustado com a penetração desta heresia, ele veio procurar Paulo e procurar orientações e instruções
sobre como lidar com elas. Paulo, então, escreve esta carta, que seria levada pelo próprio Epáfras, e juntamente com ele, parece que juntamente com ele vai também mais alguém. Levando a carta para os irmãos, seria, na verdade, uma carta circular. Não seria, na verdade, uma carta circular. Diz aí o verso 7 do último capítulo: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E também no verso 9, em sua companhia vos envio Onésimo, aquele escravo que Paulo conheceu na prisão e que se converteu e que Paulo está mandando de volta para o seu patrão, Filemão. Então, talvez esses aí, o Epáfras, o Tíquico e o Onésimo, viajaram de volta para aquela região, levando essa carta, que era para ser uma carta circular. Ela deveria ser lida naquelas outras cidades. Parece que o que Epáfras relatou a Paulo o deixou extremamente alarmado, especialmente com relação à cidade de Colossos. Era uma cidade pequena, ele não era mais importante da região, era uma cidade habitada por gregos, que tinha também sinagogas judaicas. De acordo com Epáfras, a igreja estava sendo ameaçada por um movimento. Havia falsos mestres penetrando aquela região e ensinando possivelmente os seguintes pontos. Não há unanimidade entre os estudiosos, porque isso depende da gente fazer uma reconstrução tipo espelho. Você imagina entrar numa sala, ou telefone, você entra numa sala e uma pessoa está ao celular falando com outra. Então você ouve o que essa pessoa está falando, mas você não ouve o que é que a outra está dizendo. E depois você tenta reconstruir a situação só a partir daquilo que você ouviu. Você ouviu um lado, não ouviu o outro. Então o que nós temos é a carta de Paulo. Então, a partir da carta de Paulo, a gente tenta reconstruir a situação que deu origem a essa carta. E aí, é claro, entram as hipóteses, as teorias. Eu vou seguir a teoria, que eu acho que está bem fundamentada, de que a ocasião da carta era exatamente uma heresia relatada por Epáfras, que tinha os seguintes pontos. Primeiro, que a salvação só era possível mediante um conhecimento secreto, uma sabedoria, uma gnose que era dada a alguns privilegiados. Perfeitamente plausível, essa ideia antecede o cristianismo, ela permeava o mundo grego, ela tem origem nas ideias neoplatônicas, no pensamento de Platão, que fala da existência de dois mundos, um mundo real, que é o reflexo do mundo verdadeiro, do qual nós somos apenas uma representação, e esse dualismo da ideia, então, da separação entre matéria e espírito, e a ascensão da matéria para o espírito é dada através do conhecimento dessa realidade de outras. Então, é plausível, ideias estavam na cultura que poderiam levar para isso. Segunda coisa, essa heresia, ou esses mestres, estavam ensinando que o universo era controlado por espíritos ou anjos que governavam os corpos celestes, os planetas, e controlavam o destino dos humanos na Terra. É verdade que esse conceito aqui ele é encontrado só no século II, em escritos mais elaborados que foram encontrados naquela descoberta de Nag Hammadi no Egito, em 1950, e lá vai poeira. Se encontrou toda uma biblioteca de escritos gnósticos muito antiga, e datando aí do século III, alguma coisa assim. E lá você encontra essas teorias gnósticas, como essa aqui, já bem desenvolvidas. A pergunta é se no século I já se tinha conhecimento dessas teorias e dessas ideias, não é? Alguns estudiosos apontam para o fato de que Paulo usa aqui na carta aos Colossenses a expressão rudimentos do mundo, pelo menos 2 vezes, talvez 3, e que esses rudimentos do mundo a estoiqueia é uma palavra que aparece nesses escritos gnósticos do século II e III, exatamente com essa conotação. São os espíritos elementares que governariam o mundo, o destino das pessoas, e que requeriam
adoração ou conhecimento deles para que a salvação pudesse se desenvolver. Paulo fala dos fundamentos, no capítulo 2, desses rudimentos do mundo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E também no verso 20, quando ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, tal. Duas vezes ele faz referência, então, a esse rudimentos do mundo que tem provocado discussão entre os estudiosos quanto ao seu significado. Eu prefiro, não sou fechado com isso, né, por causa da subjetividade do debate, mas eu acho que a teoria de que era uma referência ao pensamento gnóstico, de que esses rudimentos do mundo eram estes espíritos que habitavam os corpos celestes e que dominavam ou influenciavam o destino humano, é bastante plausível, porque está ligado a conceitos do zoroastrismo, da astrologia e uma série de outros conceitos que eram muito populares naquela época também. Não é difícil imaginar que era possível pensar-se dessa forma. Para se escapar do controle dessas potestades, desses poderes rudimentais, né, fundamentais do mundo, o homem teria que prestar culto a eles. Isso talvez explique a referência no capítulo 2, verso 18, ao culto aos anjos, que Paulo faz a menção. Seguir determinados rituais, como, por exemplo, os rituais judaicos, que envolvem a guarda do calendário, da dieta religiosa e da circuncisão. Isso explica como é que na mesma carta Paulo parece estar falando de paganismo e de judaísmo ao mesmo tempo. Os dois estão imbricados, né, aqui dentro dessa carta. E que para alcançar essa perfeição, essa comunhão e a libertação, né, alcançar essa libertação desses princípios rudimentares, você teria que se abster de todas as coisas e se infligir uma autopunição. Era dessa forma que você poderia vencer o pleroma. O pleroma é o nome que era dado ao espaço entre esses seres espirituais e você, né? Essa distância era o pleroma, ou plenitude. Isso talvez explique porque é que Paulo fica dizendo: Cristo é a plenitude, em Cristo vocês estão plenos, né? Talvez isso explique a linguagem de Paulo aqui nessa carta. Para você chegar à salvação plena, à redenção, não é? Você, para se livrar dos poderes desses espíritos rudimentais, você teria e atravessar o pleroma, você então precisaria ser asceta, ter o conhecimento gnóstico e praticar esses rituais judaicos para poder chegar a essa perfeição. Essa é uma reconstrução que é feita por alguns estudiosos do que é que estava em jogo. Era essa heresia que Epáfras estaria relatando ao apóstolo Paulo. Como eu disse, a natureza exata dessa heresia é incerta, mas ela parece ser um sincretismo de origem judaica, talvez tenha começado no judaísmo, que era muito popular naquela época, bastante difundido, e que misturava elementos cristãos e das religiões pagãs de mistério, e o dualismo grego e ideias gnósticas, uma verdadeira salada de fruta. Mas se você prestar atenção, muitos movimentos religiosos, eles são extremamente sincréticos, né? Eles não têm nada novo, eles pegam determinadas ideias religiosas e combinam estas ideias e acaba dando algo que parece novo, mas na verdade é uma compilação e um ajuntamento de ideias que estão soltas, né? Que estão vagando ali pela cultura, e de repente alguém inteligente chega aí e junta tudo e forma uma nova religião. Paulo considera essa heresia como sendo alguma coisa perigosa, que precisa ser combatida, por isso ele escreve essa carta com esse alvo: trazer orientação para a igreja. Seria mais ou menos assim, né? Epáfras chegou, expôs a Paulo na prisão: olha, Paulo, esse pessoal está dizendo isso, isso e isso. Aí Paulo começou: Epáfras, presta atenção, olha, não é bem assim, é assim, assim. Epáfras disse: Paulo, faz o seguinte, escreve que eu levo para a igreja. E lá na igreja eu vou ler para aqueles irmãos todos, tá bom. E Paulo então redige a carta com esse objetivo, né, de combater o falso ensino. Como eu disse, essa carta era uma carta circular, não é? Capítulo 4, verso 16. Uma vez lida essa epístola perante vós,
providenciais porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Laodiceia era muito perto de Colossos. E os de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Alguns acham que essa carta de Laodiceia é Efésios, né? Porque foi escrita mais ou menos na mesma época. Então, essas cartas eram circulares e deviam ser lidas ali naquelas igrejas. Bom, então esse é o objetivo de Paulo. Além disso, ele quer dar informações sobre sua situação e recomendar Epáfras e outros obreiros que passariam ali naquela região. O meu objetivo aqui, nas 3 vezes que nós estaremos juntos, é fazer uma exposição do capítulo 1, e do capítulo 2. Não creio que vai ser possível progredir mais do que isso. O resto da carta fica para outra jornada teológica. Por enquanto, vamos só até aí, se Deus permitir. Muito bem, vamos então para a primeira parte, hoje, agora pela manhã, do verso 1 até o verso 23, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta aí. Vamos começar com a introdução da carta, que vai de 1 a 12. Nos versos 1 e 2, nós temos a designação do autor e seus destinatários e a bênção. Isso aqui segue muito de perto o formato normal das cartas, das epístolas, como eram escritas naquela época. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo estava com ele em Roma e era aquela pessoa próxima que auxiliava o apóstolo Paulo, que saía em missões, cumpria os seus mandatos e assim por diante. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A carta, então, se apresenta como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo. E como vocês sabem, essa é uma das dificuldades que propõem o pseudepígrafo, na teoria do pseudepígrafo, que a carta aos Colossenses não teria sido escrito por Paulo, mas por alguém se passando por ele. O primeiro obstáculo é exatamente como a comunidade aceitaria uma carta cuja atribuição é equivocada. Se diz que naquela época era muito comum isso, alguém escrever uma carta no lugar de outra pessoa, era aceito esse tipo de pseudepigrafia, mas a verdade parece ser outra. Há relatos de pessoas que foram processadas e disciplinadas no século I, exatamente porque eles fizeram cópias falsificadas de documentos ou se apresentaram como sendo não aquilo que eles não eram. Boa parte de escritos do Novo Testamento que não foram incluídos no cânon eram porque eram pseudepígrafos. Evangelho de Pedro, Apocalipse de Mateus, história da narrativa de fulano de tal. Então, gente que, para dar autenticidade a um documento, dizia que tinha sido escrito por uma figura importante, geralmente um apóstolo ou uma figura bíblica, não é? E a igreja rejeitou todos eles, nenhum deles entrou no cânon. A pergunta é por que aceitaria a carta aos Colossenses se ela não fosse, de fato, da autoria do apóstolo Paulo. Muitos desses liberais, eles gostam de fazer a gente acreditar que os cristãos naquela época, que a cultura naquela época era tola, que o pessoal era meio que burro, né? Meio que assim, inocentão, e de fato não é. Você encontra pensamento extremamente sofisticado e crítico, né, no primeiro século, antes do primeiro século, no próprio judaísmo, né? Então, a carta se apresenta, não é, como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo. E foi assim que a igreja acreditou e a recebeu no cânon, como tendo vindo da parte dele. Do verso 3 até o verso 8, nós temos a ação de graças de Paulo pelos Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito.
Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor que ele ouviu, estavam presentes na igreja de Colossos. Dou graças a Deus quando oro por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo agradece a Deus que os colossenses tinham fé e tinham amor, porque ele sabe que se não fosse a ação de Deus, eles não teriam. Então não faz sentido você agradecer a Deus por uma coisa, se aquela coisa, na verdade, é só produto humano. Se fosse possível que eu cresce e amasse por mim mesmo, por que é que Paulo agradeceria a Deus por isso? Então, só o fato de que ele dá graças a Deus pela fé e pelo amor que há entre os colossenses indica que, na cabeça de Paulo, quando alguém crê e alguém ama, é pela graça de Deus, é pela ação de Deus. Por isso é próprio agradecermos a Deus pela fé e pelo amor. Se você tem, então eu sei que você de joelhos, você fica dizendo: Deus, eu te dou graças porque eu creio, porque nem todo mundo crê, não é? Eu te dou graças porque eu posso amar, porque esse amor vem da tua parte. Então, é assim que ele começa, reconhecendo que é de Deus que vem a salvação e tudo aquilo que está associado com ela. Em seguida, ele ele explica a razão desta fé e deste amor. Em que era esta fé? Em que consistia esse amor? No verso 5 ele diz que é por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quando a gente lê uma passagem dessa, a gente fica pensando que Paulo está falando do céu, não é? Estou dando graças a Deus porque vocês têm fé e amor, né? E esta fé e este amor é por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. E a gente fica pensando que Paulo está se referindo ao fato de que quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas o que é que está no céu, que é preservado para nós e que é a fonte da nossa fé e do nosso amor? Cristo. É exatamente isso. Tem uma outra passagem que as pessoas também misturam muito. É 1 Coríntios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí todo mundo, eu tenho certeza que você já pregou nesse versículo sobre o céu, não é? Mas Paulo não está falando do céu, ele está falando de Cristo. Cristo é esse, cujo conhecimento não nos chega pelos meios humanos e que Deus preparou para aqueles que o amam. Tá? Então, por causa de algum tipo de influência evangélica, que eu não sei ainda detectar, os evangélicos, sempre que pensam no futuro, pensam no céu. A Bíblia quase nunca fala do céu. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos na vinda do Senhor Jesus. Essa é que é a esperança cristã. O céu é um estado intermediário. Não é? O céu é um estado intermediário. E nós devemos sempre nos lembrar disso. Quando Paulo fala da esperança que está reservada nos céus, preservada nos céus, ele está falando da pessoa de Cristo. Porque é Ele que faz o céu ser o céu. E Ele é que é a razão da nossa fé, do nosso amor, e Ele é a nossa esperança. Então, é isso aí. Em seguida, ele depois... Como é que eles chegaram a ter essa esperança? Ele descreve do verso 6 a 8. Né? Ele diz que vocês ouviram isso final do verso 5. A qual ouvistes antes, está se referindo ao ministério de Epáfras, pela verdade, palavra da verdade do Evangelho. É importante Paulo dizer isso, porque ele está fazendo um contraste entre aquilo que eles ouviram antes, através de Epáfras, que era a verdade do Evangelho, e aquilo que eles estavam ouvindo agora, através dos falsos mestres, que traziam toda aquela heresia em um outro evangelho. É como se Paulo lembrasse para eles: vocês já ouviram a palavra da verdade, é por ela que vocês têm a confiança de se encontrar com o Senhor Jesus, e por isso vocês têm esse amor entre vocês, que provém da fé nele. Esta palavra da verdade, versos de 6 a 8. Chegou até vós e em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Uma referência aqui à expansão do cristianismo já na época de Paulo, não só através dele, mas através de pessoas como Epáfras e tantos outros obreiros. A pessoa de Cristo, quem ele era e o que representava a sua chegada ao mundo, aquilo estava sendo espalhado já, crescendo e produzindo fruto, ou seja, as pessoas não somente ouviam, mas suas vidas eram mudadas e transformadas.
como acontecia entre eles, final do verso 6, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. É assim que Deus age no mundo hoje. Não há substitutos para a pregação. Sempre foi o plano de Deus. Pessoas que pregam o Evangelho pelo mundo todo, a graça de Deus faz com que essas pessoas creiam e se amem e se encham de esperança na pessoa de Cristo Jesus. Não há substituto para isso. Sei que muitas igrejas hoje, no afã de crescer, não é? Elas introduzem uma série de modismos e métodos e, enfim, eu soube até de um escândalo que teve numa igreja recentemente, porque um pastor fez um culto na igreja, no sábado à noite para os jovens, né? Foi um escândalo, né? O pastor fazia um negócio desse. Então foi, né? O pastor fez um culto na igreja no sábado à noite para os jovens, numa igreja dessas aí, foi quase que ele foi disciplinado da igreja, né? Porque ele fez um negócio desse. Então, a verdade é que não há substituto. Não há substituto. Esse é o caminho de Deus, a verdade do Evangelho espalhada pelo mundo pela pregação. E Deus, pela sua graça, faz com que as pessoas ouçam e entendam. Final do verso 6. O verso 7, vocês foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo era o pastor titular e Epáfras era o auxiliar, não é? Então, o titular recomendando o auxiliar, isso é muito bom. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O vosso amor no Espírito Santo, ou que produzido pelo Espírito Santo. Aqui nessa parte inicial, que já está carregada de antecipações do que ele vai fazer, o apóstolo Paulo reconhece a existência da igreja, agradece a Deus por ela e diz que ela faz parte desse movimento que está se expandindo pelo mundo através da pregação do Evangelho e dando fruto. E no caso deles, o instrumento tinha sido Epáfras. Então, ouçam o que Epáfras tem para dizer. Ele foi um instrumento de Deus para que vocês conheçam a verdade. Então, fiquem nessa verdade que vocês ouviram. Depois de agradecer a Deus pela igreja, Paulo agora ora por eles, do verso 9 até o verso 12. Ele ora pelos colossenses. E ele orava sempre, né? Ele diz no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Também, de novo, agora no verso 9, né? Por essa razão também nós, desde o dia em que ouviram, que o dia que ele ouviu, né, que o Evangelho nasceu em Colossos e que uma igreja se formou, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aqui Paulo ora por eles. E o que é que ele pede a Deus? Ele pede, primeiro, que eles transbordassem no conhecimento de Deus. Verso 9. Eu peço que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade. Essa expressão, pleno conhecimento, na raiz dela está a nossa conhecida palavra gnose, né? E não é sem razão que Paulo a usa. A palavra gnose era muito carregada naquela época com esse conceito aí. Esse conceito de um conhecimento secreto e que, através dele, as pessoas alcançariam a salvação. Paulo pede que eles transbordem no pleno conhecimento. Já que os colossenses estavam tão interessados em conhecimento, Paulo diz, eu quero que vocês transbordem, mas no pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês tenham esse conhecimento de forma plena, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Mais duas palavras que faziam parte do vocabulário do gnosticismo. Os gnósticos eram muito voltados para isso, conhecimento, entendimento, sabedoria. Eles se classificavam em pessoas espirituais, pessoas almais, né, psíquicos, de psirre, alma, não tem um substituto em português para isso, e pessoas físicas, os sarkikoi, ou os carnais, não é? 3 níveis de
de conhecimento, e o pneumático, o pneumáticos, o espiritual, é aquele que estava lá em cima, que tinha todo conhecimento, toda sabedoria, toda gnose, não é? Paulo diz, não, eu peço que vocês transbordem de todo conhecimento, de toda sabedoria e de todo entendimento espiritual. É para todos os cristãos, não é para um grupo seleto, né? Mas Paulo quer que toda a igreja transborde desse verdadeiro conhecimento. Nós precisamos ter cuidado, especialmente na academia, para nós não darmos ao nosso povo a impressão de que nós, pastores, pregadores, obreiros, professores, nós somos uma casta privilegiada que temos acesso a um conhecimento secreto que o membro da igreja não tem. No dia que você pregar um sermão e na saída da igreja, um irmãozinho chega para você e diz assim, pastor, eu já li essa passagem da Bíblia há 30 anos e nunca vi isso que o senhor está dizendo, então você começa a ficar preocupado, tá certo? Porque provavelmente não está lá mesmo, não. Não está, não. Não está lá. Então, o que acontece é que às vezes se desenvolve isso. A Bíblia está aqui, mas só quem sabe interpretar ela é o pastor. É o professor de seminário, é o cara que fez doutorado, PhD e tudo mais. Então, precisamos ter cuidado para não quebrar um dos pontos fundamentais da reforma. É que a Escritura é clara. Tá? Ela é clara, ela pode ser entendida. A sua mensagem central, ela pode ser entendida por qualquer pessoa no uso dos meios ordinários, seja pela leitura da palavra, pela oração, pela meditação. A mensagem da Escritura nos chega, não é? O estudo é bom, nós devemos nos dedicar se pudermos, mas não dê a impressão de que você é aquele cara gnóstico que detém todo o conhecimento, toda a plenitude e todo o entendimento. Tá? Porque esse é um conceito, além de católico, é um conceito gnóstico. Todos nós devemos transbordar da plenitude do conhecimento de Deus. E devemos ter cuidado quando essa ideia entra na igreja, especialmente através de alguns líderes de algumas determinadas igrejas que reivindicam ter uma relação especial com o Espírito Santo e que recebe gnose, não é? Que só ele recebe e de uma forma exclusiva. Isso aí não faz parte da tradição protestante clássica, não é? Histórica, bíblica. Então, Paulo ora para que todos eles transbordem do pleno conhecimento. Mas ele quer que essas pessoas tenham conhecimento com um objetivo prático. Verso 19, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. E aqui é outro ponto importante. Para que você quer estudar? Para que você quer conhecimento? Para que você quer conhecer teologia? Para que você quer fazer um doutorado? Para que você quer fazer... para que você tem uma biblioteca na sua igreja, na sua casa, de trocentos mil livros? O conhecimento que não transborda ou que não leva à prática, ele é inútil mesmo. E não é sem razão que às vezes as pessoas nos acusam de teólogo de gabinete, que a gente fica estudando por estudar, quer conhecer por conhecer. A área da teologia é a única área do conhecimento que não deve ser estudada como um fim em si mesmo. Mas ela é uma área do conhecimento humano que tem como objetivo mudar o comportamento, o pensamento e o coração das pessoas. Paulo disse, eu oro que vocês transbordem de conhecimento, para que vivam de modo digno de Deus. Então, vamos lembrar disso sempre. Tá? É mente e coração. É mente e prática, é conhecimento e piedade. Conhecimento e piedade. Essas duas coisas têm que andar juntas, senão você só vai fazer um desserviço ao reino de Deus. Por outro lado, nós não podemos viver de modo digno de Deus se nós não tivermos o conhecimento. Porque senão vai virar ativismo, misticismo, aí vão entrar práticas que não têm supersticiosas na vida cristã, na vida da igreja. Então, temos que manter essas duas coisas juntas, o conhecimento e o andar de modo digno de Deus. Verso 9, peço que vocês transbordem de conhecimento. Verso 10, para viverdes de modo digno do Senhor, que consiste em viver para o seu inteiro agrado, frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Fechou o círculo, né? Quero que vocês sejam cheios de entendimento para que no final vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus.
E no meio disso aí passa a parte prática. Ele continua no verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e aí vem toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mais uma vez ele atribui a Deus esse privilégio. Deus nos fez idôneos para que nós recebêssemos a herança que Deus reservou para os santos. Que privilégio, não é? Deus tem uma herança, e essa herança é o final da história da redenção. É o novo céu e nova terra onde habita a justiça. É a glória que nos está preparada nos céus e centrada na pessoa de Cristo. Essa é a herança dos santos, o povo de Deus, eleito antes da fundação do mundo. É dito que é na luz em contraste com esse mundo tenebroso, em trevas, inimigo de Deus, sem conhecimento de Deus. Para participar desse mundo, dessa herança, nós temos que ser idôneos, temos que ser dignos. Mas quem nos faz assim? É o próprio Deus. É Deus quem nos faz idôneos para participarmos dessa herança, dessa bênção que Ele colocou no fim da história para todos nós. E nós, por isso, damos graças a Deus. É por isso que Paulo ora, em resumo. Ele ora dizendo: eu quero que vocês transbordem no conhecimento de Deus, para que vocês vivam aqui nesse mundo de maneira digna de Deus, frutificando em toda boa obra e dando graças a Deus, porque esse privilégio vem da parte dEle. É Ele que faz vocês idôneos. E quem sabe aqui Paulo já está mexendo com a ideia dos falsos mestres de que a plenitude, a herança, a bem-aventurança tão querida era o resultado da observância de determinados rituais e de práticas religiosas. Não, não. Isso é pela graça. É Deus quem nos faz idôneos para podermos participar de tudo isso. Que oração extraordinária, não é, do apóstolo Paulo? Ele não está pedindo emprego aqui. Não é. Não está pedindo cura, não está pedindo prosperidade. Como é que não possa, não é? Mas se você fosse escrever uma carta onde você tinha o direito de escrever uma oração, o que é que você escreveria, né? O que é que você pediria? Se Deus aparecesse para você e dissesse, como ele disse a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Uma noite assim, Deus aparecesse na sua frente e disse: um pedido. O que você pedir, eu vou te dar. Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Quando Paulo tem que orar, não é que se exclui as outras coisas, mas sempre o foco dele é isso aqui. Mesma coisa na carta aos Efésios. Você pode começar, ler a carta aos Efésios, a mesma coisa. Quando ele ora, geralmente é por isso. Para que os crentes cresçam no conhecimento. Porque, de fato, esse é o maior tesouro nosso aqui, gente. Esse mundo é passageiro, os dias são maus. Isso aqui é apenas transitório e temporário, e às vezes a gente se apega a essa vida e às coisas dessa vida como se fôssemos viver aqui para sempre. Deus constantemente tem que nos desapegar desse mundo mau e nos lembrar da herança que Ele tem para nós. Por isso que as orações nesse favor são bem-vindas. Orar para que os crentes entendam isso. Orar para que os crentes cresçam no conhecimento de Deus, para que eles sejam gratos pelo que Deus tem reservado para eles. Vamos partir agora para a terceira parte desse capítulo 1 e já encaminhar para o fim. Paulo, então, a partir daí, ele já pula para a pessoa de Cristo. E, na verdade, a sua suficiência na nossa salvação. Nós temos que ter em mente o que é que ele está combatendo aqui. Veja a ligação aqui, é interessante, não é? Tudo isso que Paulo ora é necessário, não é? Ele precisava orar diante daquele risco doutrinário da heresia. Mas somente orar não basta, não é? Ele parte então para doutrinar. Ele orou para que Deus fundamentasse os crentes no conhecimento da verdade, para que andasse de maneira digna de Deus. Dito isso, ele passa a instruir os crentes, o que mostra que não tem compatibilidade entre as duas coisas. Você tem que orar pelo seu povo e instruir seu povo. Só orar não basta, e também só instruir não basta. O pastor tem que ser pastor e mestre. Ele tem que orar pelo rebanho, ensinar o rebanho,
mas em seguida partir para instruir o rebanho, porque é através da instrução que Deus vai abençoar as pessoas que Ele confiou a você. E dito isso, depois de orar por eles, no verso 9 a 12, Paulo os instrui, do verso 13 até o verso 23, a respeito da pessoa de Cristo. O que é que ele começa dizendo? O que é que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Ele nos libertou. O ele aqui é uma referência a uma regra simples de gramática, não é? Quem é o antecedente aqui do ele? É o Pai, do verso 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele menciona 3 coisas que o Pai fez por nós no Filho Jesus Cristo. Primeiro, ele nos libertou do império das trevas. Paulo concebe o mundo, ele olha para o mundo como estando em pecado, em trevas. Ele se refere ao mundo como sendo o presente século, como sendo o mal e debaixo dos poderes e potestades que controlam esse mundo. Especialmente na carta aos Efésios, ele se refere a esse mundo tenebroso que é dominado pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Então, de fato, o mundo presente está debaixo do poder dos rudimentos do mundo, desses poderes angélicos que nós conhecemos no linguajar cristão como sendo Satanás e seus anjos, como os demônios. Então, estes são os dominadores do século presente. Mas Deus já nos libertou do império das trevas. Nós não estamos mais debaixo dos rudimentos do mundo, desses poderes angelicais perversos, maus e caídos. Já fomos libertos em Cristo Jesus do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tira do reino das trevas, do império das trevas e nos conduz para o reino que é governado pelo seu Filho, o Filho do seu amor, ou seu Filho amado, e o que já estabelece uma relação de amor entre nós e esse Filho também. E a terceira coisa que ele menciona, a primeira foi a libertação, segundo o transporte para o reino do Filho, e terceiro, a redenção, que é a remissão dos pecados, que é a forma pela qual ele nos faz idôneos e partícipes do reino do seu Filho. Esse império das trevas, ele se baseia exatamente no fato de que nós somos pecadores e transgressores, desobedientes a Deus. O salário do pecado é a morte e o diabo atua nos pecadores não regenerados. Para que nós sejamos libertos do reino das trevas e sejamos levados para o reino de Cristo, é preciso que o problema do pecado seja resolvido. É preciso que nós sejamos redimidos, né? A redenção aqui a redenção é uma palavra muito carregada no sentido libertário, especialmente quando a gente pensa em Israel no Antigo Testamento, escravo no Egito, e Deus redime o povo, tira o povo daquela escravidão de Faraó. É uma figura muito bonita para aquilo que Deus faz conosco. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão de pecados, que é a base pela qual Deus pode nos libertar e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Paulo apresenta isso como sendo uma coisa já feita. Não é alguma coisa que vai acontecer, mas é algo que já foi realizado na cruz do Calvário e pela aplicação na história dessas bênçãos pelo Espírito Santo em nossa vida. E quem é esse Filho amado? A partir do verso 15, ele começa a elaborar quem é esse Filho do amor de Deus, em quem nós temos a redenção, a libertação e o transporte para o reino de Deus. Ele diz a partir do verso 15 o seguinte, que primeiro que ele é, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Aqui vem uma série de... alguns acham até que é um hino a Cristo, né? Paulo, em várias sentenças, atribui a Cristo características que em si só dariam uma conferência, né? Ele começa, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Então, só aqui já está dando uma resposta a um monte de reivindicações daquela heresia.
O Deus invisível se torna visível na pessoa de Cristo. Ele é a expressa imagem de Deus, ou seja, você conhece a Deus na face de Jesus Cristo. Deus se manifesta ultimamente, finalmente, autoritativamente na pessoa de Jesus Cristo. É em Cristo que eu conheço Deus, e fora de Cristo eu não tenho como conhecer a Deus. Não posso conhecê-lo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem aqui é aquilo que se pode ver. É a manifestação visível externa de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Aquelas heresias, elas propagavam um conhecimento de Deus secreto, através de revelações ou mediações, através daqueles anjos e tudo, mas é em Cristo que nós temos essa revelação final. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é aquele que tem o direito de primogenitura sobre toda a criação, porque ele é o primeiro sobre tudo e sobre todos. Não que ele foi o primeiro criado, mas primogênito no sentido daquele que tem o direito a herdar todas estas coisas como filho do amor de Deus. Como ele explica no verso 16, ele é primogênito porque nele foram criadas todas as coisas, não que ele foi criado, mas nele foram criadas todas as coisas, por isso ele tem o direito de primogenitura. Aqui se responde ao testemunho de Jeová e aos mormons, que falam que Cristo foi o primeiro a ser criado por Deus. Mas não é nesse sentido que ele é primogênito, mas porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E veja só, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, que é uma referência ao mundo angelical. Então, os anjos foram criados em Cristo e por causa de Cristo. E aqui já coloca os anjos no seu devido lugar, pensando na angelologia daquela seita, de que esses espíritos rudimentares controlavam o mundo e eram mediadores entre nós até chegar à presença de Deus. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Além de ser o primogênito da criação, ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, inaugurando uma nova raça. A ressurreição já começou, o primeiro já ressuscitou, que é ele, depois viremos nós. Mas a ressurreição dele é a garantia da nossa. É a garantia da nossa. Por isso, ele é o primogênito de entre os mortos e ele tem a primazia em todas as coisas. O primeiro lugar sempre é dele. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra plenitude aqui, pleroma, que é a palavra que na literatura gnóstica se refere àquela plenitude do universo entre nós e Deus. Mas em Cristo todo o pleroma reside, toda a plenitude reside. Verso 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A reconciliação com Deus, que é sempre a questão que preocupa as religiões, e que no gnosticismo, nessa seita, era oferecido como sendo através de um conhecimento sigiloso, secreto, a prática de determinados rituais. Paulo diz que essa reconciliação foi feita por Deus na pessoa de Jesus Cristo. No verso 20, e que ele fez isso por meio do sangue da sua cruz. Sangue da sua cruz. Sem sangue não haveria reconciliação. Um Deus cuja santidade foi maculada pelos nossos pecados, um Deus cuja justiça demanda a nossa condenação, só pode ser reconciliado mediante o pagamento da culpa. E isso ele mesmo fez no sangue do seu Filho. E reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa reconciliação cósmica, ela envolve mais do que a reconciliação de pecadores, mas o próprio universo, do qual Deus disse, maldita é a terra por tua causa, quando Adão pecou. Em Cristo essa reconciliação acontece do universo com Deus, do cosmos com Deus, tudo que existe reconciliado com Deus, sem que isso represente universalismo. Vamos falar disso mais adiante. E aí Paulo então particulariza a partir do verso 21. E a vós outros também,
que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, se refere ao fato não somente de que eles eram gentios, que não, como os judeus, tinham esse pré-conhecimento de Deus no Antigo Testamento, eles eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más. Verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Depois de ter falado quem é Cristo, e como Deus em Cristo traz a solução para o problema central da humanidade, como é que eu me reconcilio com Deus? Como é que eu resolvo o problema da culpa? Como é que eu me liberto desses poderes malignos? Como é que eu alcanço a bem-aventurança? A resposta de Paulo, Deus em Cristo fez todas estas coisas, Ele é a plenitude de Deus, é a imagem de Deus, por Ele e por seu sangue existe a reconciliação. Ele agora se volta para os Colossenses e diz, e foi isso que aconteceu com vocês. Olha para a vida de vocês, vocês eram estranhos a Deus, vocês eram inimigos pelas obras mais que vocês fizeram, mas agora Deus reconciliou vocês a Ele por meio do corpo da carne de Jesus. Paulo, nessa passagem aqui, você percebe a ênfase dele, sangue, cruz, carne, corpo, expressão visível, porque uma das características dessa heresia é o dualismo neoplatônico. É o dualismo grego que faz distinção entre matéria e espírito, colocando os dois em campos irreconciliáveis. Então era inconcebível para um gnóstico a ideia de que Deus se fizesse gente, que Deus assumisse uma forma humana. Eles não podiam conceber isso, porque o espírito é bom e a matéria é intrinsecamente má. E provavelmente é o tipo de coisa que aqueles gnósticos estariam dizendo à igreja de Colossos. Mas Paulo aqui está dizendo que a reconciliação nossa com Deus se faz através de um corpo sangrando pendurado numa cruz. Mais material do que isso, impossível, não é? Deus, mediante um corpo sangrento numa cruz, faz a reconciliação do cosmos com Ele mesmo. Porque aquele que morreu na cruz é o Filho do amor de Deus, ele é a expressa imagem do Deus invisível em quem habita toda a plenitude. Mas tem uma condição, e aqui agora nossos irmãos arminianos vão urrar de felicidade, verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso tudo é verdade, se vocês ficarem firmes na fé. Se vocês começarem a ouvir esses falsos mestres, essa heresia que está chegando aí, esses ensinamentos errados, então nada disso que foi dito aqui vai valer para vocês. Para que tudo isso seja verdade, para que vocês experimentem em plenitude isso aqui, vocês têm que permanecer na fé. Vocês têm que permanecer na verdade que foi dita a cada um de vocês. Se eu chegar, por exemplo, para o professor Darrell Bock e disser para ele, Darrell, se você abandonar a fé em Jesus Cristo, você vai para o inferno, eu estou dizendo a verdade ou não? Se ele abandonar a fé em Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Mas isso prova o quê? Provavelmente que ele nunca foi crente. Não é isso? Só. Nada mais do que isso. Então, isso explica essas... I'll put you in heaven, don't worry about that. Isso explica por que é que os autores bíblicos, com frequência, fazem advertência desse tipo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não está entrando no mérito se a pessoa é salva ou não. Ele está dizendo, externamente falando, que salvos serão os que perseverarem até o fim, porque isso vai mostrar que eles eram salvos de verdade. Então a advertência de Paulo é clara, eu chego na minha igreja e digo assim, vocês serão salvos se vocês permanecerem em Cristo Jesus até o fim. Então o que é salvo de verdade, ele vai dizer, é verdade, eu tenho que perseverar, e ele vai se apegar à graça de Deus mais ainda. E se um dia ele voltar atrás, só está confirmando. Ele realmente nunca foi crente, não é? Então, essa advertência do apóstolo Paulo, se vocês perseverarem até o fim, se ouvir essas heresias, vocês serão todos condenados. Queridos, está muito clara a relação
entre cristologia e missiologia. E não somente cristologia e missiologia, mas cristologia e a nossa vida como cristãos, como igreja. O Senhor Jesus é o centro de todas as coisas e nele nós estamos plenamente satisfeitos. Amém? Vamos orar? Ó Deus, que grande salvação nos deste no Teu Filho Jesus. E quão pouco nós conhecemos do Senhor. E como nos satisfazemos com um conhecimento tão superficial, como uma criança que brinca à margem do oceano, quando há tantas profundezas a serem pesquisadas e descobertas. Bendito seja o Teu nome, pela Tua graça para conosco. Nos dá mais e mais do conhecimento do Teu Filho, para que nós transbordemos, para que vivamos de maneira digna dele aqui nesse mundo. E não nos deixa, Senhor, desviar desses mandamentos, desse conhecimento, mas nos preserva na perseverança dos santos. Por meio de Jesus oramos. Amém.